Bom, nesse vídeo vamos falar sobre tomada de decisão, principalmente do seu ciclo completo, como ele se desenvolve, desde a leitura do ambiente, passando pela elaboração da tática individual, até a execução da técnica, entender que a técnica ela vai muito além de simplesmente de acertar ou errar o passe, entender como esse gesto ou cada gesto, cada escolha, ela pode ser moldada por uma complexa interação entre a percepção, a estratégia e a execução, e como isso define a arte do futebol, né? Transformando cada segundo de jogo em uma decisão que pode vir a mudar tudo e o jogo ou qualquer situação ou circunstância que está empregada a ele. Entender que uma partida de futebol temos 22 indivíduos em campo. Cada um deles, naquele exato momento, está imerso em seu próprio processo de tomada de decisão. Isso porque, dentro daquele recorte específico do jogo, cada jogador está percebendo uma série de elementos, tanto ao seu redor, quanto nos espaços mais longos, como a posição da bola, a movimentação do adversário, a região que o jogador ocupa, além da presença ou ausência dos seus companheiros, se estão próximos ou estão mais distantes da jogada ou do setor da bola. Com base nessa percepção individual, cada atleta decide o que fazer, se ele vai agir, se vai recuar ou acelerar, segurar, passar, ou simplesmente não fazer nada. E mesmo que os cenários pareçam semelhantes entre si em determinados momentos, eles nunca são exatamente iguais. Porque as variáveis mudam a todo instante e que durante o jogo, o cenário ao redor de cada jogador se transforma constantemente. As circunstâncias elas podem evoluir, se adaptam, se reorganizam a cada segundo ou até mesmo a cada milésimo de segundo. E é essa dinâmica ininterrupta que torna a tomada de decisão no futebol um processo tão complexo e fascinante. E é aí que entra a parte tática, mais especificamente a estratégia individual de cada jogador. Entender que assim como temos a tática individual coletiva, por exemplo, se vamos pressionar o adversário em um bloco alto, existe também uma leitura tática feita pelo próprio jogador, de forma mais individualizada, que é a maneira como ele, dentro daquele cenário, elabora mentalmente soluções para aproveitar melhor a situação do jogo. Então, enquanto a equipe tem um plano macro, o jogador também desenvolve o seu plano pessoal no plano micro, como fazer perguntas como se a bola vier por aqui, eu posso antecipar, ou se meu companheiro sob pressão, eu fecho a linha de passe por dentro ou por fora. Ou elaborar circunstâncias e perguntas como se o adversário virar o corpo, ele vai tentar o lançamento? Ou ele tem capacidade de fazer esse lançamento? Ele está com o pé dominante ou com o pé não dominante? Então, essas construções táticas acontecem em segundos e é baseada tanto na percepção do momento, quanto a bagagem tática que o jogador traz com ele, né? Ou seja, a tomada de decisão nasce da percepção, mas é refinada pela compreensão tática que o atleta tem do jogo. E é aí que chegamos ao último passo desse ciclo. Depois de perceber o ambiente, elaborar uma estratégia individual, o jogador precisa interpretar e reagir à informação. E essa percepção, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser de forma visual, observando diretamente o movimento do jogo. Pode ser verbal, através de uma comunicação. Alguém fala com ele, ou se comunica com alguém. Pode ser intuitiva, baseada nos padrões que ele já reconhece automaticamente, sem precisar pensar demais. Esse processo ele é chamado de processamento declarativo, onde o jogador reconhece, declara e compartilha mentalmente ou verbalmente uma informação recebida. Em campo, isso se traduz como ou simplesmente olhar um gesto ou uma leitura corporal. Tudo isso também faz parte da percepção do ambiente. O jogo está o tempo todo oferecendo informações e mais aguçada for a capacidade de perceber, interpretar e agir, mais rápido e eficaz será a tomada de decisão dele. Depois de perceber o ambiente, entender as possibilidades e receber ou compartilhar informações, o jogador toma uma decisão específica. Portador da bola, olha ao seu redor, identifica um companheiro livre. Ele percebe que não há nenhum adversário próximo daquele companheiro e nota que ele está bem posicionado em campo e estrategicamente decide passar a bola para ele. Essa é a materialização de todo o processo anterior: percepção, análise e a decisão. O que está por trás disso é justamente a tática individual. O raciocínio estratégico do jogador desenvolve em tempo real baseado nas informações que ele captou do ambiente.
Até aqui, estamos falando de algo que pode se perceber simples, mas que exige um alto nível de leitura de jogo, com um tempo de resposta e um repertório tático aguçado de cada jogador, que é baseado nas informações que ele captou do ambiente. E a partir do momento que ele toma uma decisão, entra a cena a execução. E aí já estamos falando da parte técnica. Executar bem não é só acertar o gesto, é entender o porquê daquele gesto, é alinhar a técnica à intenção tática. Por exemplo, o jogador pode acertar o passe, e nas estatísticas, no scout da partida vai aparecer lá, passe certo, está ali, métrica registrada. Mas será que foi, de fato, a melhor decisão? Muitas vezes esse passe foi para o pé de um zagueiro, que estava sob pressão, quando havia um meio-campista melhor posicionado, mais à frente, livre. Talvez ele não tenha percebido essa opção, ou talvez ele não viu a linha de passe, ou simplesmente não entendeu a vantagem que havia naquela jogada. E isso muda tudo, porque erros são diferentes. Errar tecnicamente é normal, todos erram, mas é fundamental refletir não só sobre o gesto técnico final, e sim sobre todos os processos que levou até ele. E a pergunta que deve ficar é: a tomada de decisão foi correta? E se foi correta, por que foi? E se não foi correta, por que não foi? É sobre analisar o que o jogador percebeu ou deixou de perceber, o que ele decidiu e por que decidiu daquela forma. Não simplesmente rotular como acertou e errou o passe. O jogo é muito mais complexo e entender essas complexidades é o que nos permite evoluir. E assim concluímos nossa jornada nesse processo decisório de futebol, desde a percepção individual, passando pela análise tática e calculando e culminando na execução técnica. Vimos como cada gesto vai muito além de simplesmente entre acertar o real passe. A verdadeira beleza do jogo está na complexidade de cada decisão, no que cada jogador percebe, nas oportunidades que identifica e na forma como transforma essa leitura em ação. Não se trata apenas de estatísticas ou de um passe certeiro, mas é entender a intenção por trás do gesto, de refletir sobre a escolha feita e aprender com cada situação. Que possamos, como espectadores, analista e apaixonado pelo esporte, olhar além dos números e reconhecer a riqueza do processo que acontece em campo. E quem sabe, essa reflexão nos inspire a desenvolver uma visão mais profunda e estratégica, tanto no futebol quanto nas próprias decisões diárias. Obrigado por acompanhar esse mergulho na mente da técnica dos jogadores. Continue explorando, refletindo, acima de tudo, e aprecie a arte do jogo. Até a próxima.